Se vocês repararam, nossa apostila está dividida em 3 blocos. O primeiro bloco você já deve ter assistido, que é sobre o perfil demográfico, epidemiológico, né, da população brasileira. Esse vídeo agora a gente vai falar sobre os coeficientes e o próximo vídeo a gente vai estar comentando sobre os indicadores, os índices epidemiológicos. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar então falando sobre os coeficientes e vamos para as definições. Então, primeiro, coeficiente nada mais é do que uma taxa, né? E mede, no final das contas, o risco ou probabilidade de algum evento acontecer. Tá? É muito importante a gente começar a dominar os termos que a gente vai usar daqui para frente. Tá? A palavra mais correta, mais apropriada para se falar em coeficiente é em risco. Tá? Porque na próxima apostila, nos desenhos epidemiológicos, nós vamos ouvir falar de uma outra palavra, que é a chance, tá? Que não tem nada a ver com risco. Tá? Então, hoje aqui, a gente vai estar falando sobre coeficiente, que nada mais é do que a medida do risco ou probabilidade que qualquer pessoa da população tem de vir a adoecer ou a morrer, né, em determinado ano e local. Bom, nada mais é, então, do que uma relação entre os eventos favoráveis e os eventos possíveis, né, de acontecerem para determinada doença ou algum agravo. Tá? Preste atenção, porque é muito importante esse nosso primeiro conceito daqui, falando sobre eventos, ocorrências favoráveis e eventos ou ocorrências possíveis. Por quê? Vamos dar 2 exemplos aqui para a gente poder saber administrar bem esse conceito. O primeiro deles é a taxa de mortalidade infantil. Bom, a taxa de mortalidade infantil, ela é bem descrita com essa fórmula: número de óbitos em menores de 1 ano dividido pelo número de nascidos vivos. Ou seja, quais são os eventos favoráveis? É o óbito em menor de 1 ano. Qual é o evento possível? Quem é que pode morrer que tem menos de 1 ano? Qualquer criança que nasça e tenha menos de 1 ano de idade. Tá? Então, a nossa fórmula da taxa de mortalidade infantil nada mais é do que a divisão entre o número de óbitos menores de 1 ano e os nascidos vivos. Agora, preste atenção, se a gente mudar um pouquinho esse conceito, estiver falando de coeficiente ou taxa de câncer, câncer em homem, câncer de próstata, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Taxa de mortalidade por câncer de próstata. Quais são os eventos favoráveis para essa mortalidade? É a morte de um óbito, né, de um indivíduo com câncer de próstata, por câncer de próstata. E os eventos possíveis? Quem é que pode fazer parte, quem é que pode morrer por câncer de próstata? Na verdade, são só os homens, apenas os homens. Então, na taxa ou no coeficiente de mortalidade por câncer de próstata, vai ser dado pela divisão entre o numerador, vai ter quem? Vai ter o número de óbitos por câncer de próstata e no denominador vamos ter quem? Os homens, né, da população. Tudo bem? Isso aí vai ser um conceito muito importante, nós vamos ver mais à frente, na hora de delimitar uma taxa, dizer que uma taxa é maior do que a outra, tá? Um coeficiente é maior do que o outro. Vamos seguir em frente. Na nossa aula hoje, a gente vai estar falando então sobre alguns coeficientes, tá? Os coeficientes de morbidade, os coeficientes de mortalidade e de letalidade. Na aula seguinte, no próximo link, vocês vão poder assistir a apresentação falando sobre índices. E a gente vai abordar principalmente esses índices aqui, ó, os principais, né? Índice de mortalidade proporcional por idade e mortalidade proporcional por causa. Tá? Nosso tema desse vídeo são apenas os coeficientes. Tá? Vamos tentar abordar então os mais importantes, os que mais aparecem na prova. Vamos lá então. Primeiro deles, coeficiente de morbidade. Vamos falar de um conceito muito simples e bem frequente na prova, que é o conceito de coeficiente de prevalência. O que é prevalência, gente? O coeficiente de prevalência ele mede o risco ou a probabilidade de um indivíduo qualquer da população estar doente naquele lugar e tempo. Tá? Então, na verdade, o coeficiente de prevalência ele vai ser dado por uma divisão entre o número de casos de uma doença pela população da área, tá? Do mesmo período, no mesmo período. Tá? Então, é uma relação
na qual o numerador a gente vai ter os doentes, no denominador a gente vai estar o quem? Vamos ter quem? Aquelas pessoas que podem, né, podem adoecer, tá? Os eventos possíveis, tudo bem? E nós multiplicamos normalmente por um fator múltiplo de 10 para poder achar um valor inteiro representativo, né? A gente não ficar trabalhando com frações ou com números fracionados muito pequenos, tudo bem? Então vamos lá. Tempo para a gente nessa situação, em prevalência, ele pode variar. A gente pode estar falando de tempo e se referindo a tempo de uma década, tempo de um ano, de um mês, uma semana, um dia, uma hora, tá? Então o nosso tempo, ele vai ser um fator limitador, tá? E a gente vai ter que escolher o mais apropriado para poder trabalhar com cada coeficiente como esse, tá bom? Então, vamos seguir em frente aqui. Olha lá, existe uma diferença conceitual entre coeficiente de prevalência e a prevalência propriamente dita. O coeficiente, ele nada mais é do que uma relação entre os eventos possíveis e os eventos favoráveis e os eventos possíveis. Na prevalência, nós falamos de números absolutos, tá? Números absolutos. Ou seja, se existiram 10 casos durante um ano, a prevalência é 10. Agora, o coeficiente de prevalência vai fazer a relação entre esses 10 casos e a população que podia adoecer, tá? Então, vai ser uma fração, uma divisão. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, quais são, então, as situações que aumentam ou que diminuem a prevalência de algum evento, tá? De alguma doença. Então, vamos lá. Situações que aumentam a prevalência. Está lá descrito. Maior número de casos diagnosticados. Claro, isso aí a gente vai ver já, que se chama incidência. Mas se eu tenho um maior diagnóstico, eu consigo enumerar mais os indivíduos doentes. Quando eu tirar uma foto e for olhar para aquele conjunto populacional, aquele grupo populacional, e for identificar os doentes, se eu identifico mais, eu vou ter o maior número de doentes em qualquer momento do tempo, tá? Em qualquer tempo naquele local, tá bom? A imigração de doentes. Se chegam mais doentes nessa minha região, eu vou aumentar o número de doentes, vou aumentar a prevalência. Né? Da mesma forma, se eu diminuo a mortalidade, se é uma doença crônica, mas ela não é letal, ela não mata muitos indivíduos. Então, os indivíduos ficam doentes por muito tempo. Acumulam-se os casos ao longo do tempo. Então, aumenta a prevalência da doença. De forma contrária, o que vai estar diminuindo a prevalência, então, da população? A gente tem alguns fatores também. Ali, ó, um número de óbitos do agravo. Se aumenta o número de óbitos do agravo, o indivíduo fica doente por pouco tempo, porque ele morre ou porque ele se cura, então a prevalência vai diminuir. Tá bom? Da mesma forma, se quando chegam indivíduos doentes aumenta a prevalência, se saírem, se emigrarem indivíduos doentes, também vai diminuir a prevalência. Tá? E, finalmente, maior número de pacientes curados. Né? Se essa doença ela não é crônica, e se eu consigo me curar dessa doença daí, então o número de doentes na população vai diminuir conforme os indivíduos são curados. Tá? Eles deixam de ser doentes. Tudo bem? Bom, existe alguma relação entre prevalência e incidência? Existe, tá? A gente já vai ver. O que é incidência? Incidência ela vai medir o risco ou a probabilidade de adoecer. Se em prevalência a gente media o risco, a probabilidade de estar doente, na incidência a gente vai medir o risco de adoecer. O indivíduo ainda não está doente, mas ele vai adoecer. Tudo bem? Então, qual é a fórmula que a gente vai calcular ele ali? Olha, acompanha aqui. Coeficiente de incidência, o número de casos novos de uma doença dividido pela população exposta da área no mesmo período. A gente vai multiplicar também por um fator, né? Múltiplo de 10, para poder achar um valor interessante para a gente poder trabalhar. Tá? Então, olha só, o tempo, nesse momento, né, para a incidência, também, igualzinho à prevalência, também pode variar. Eu posso estar falando de tempo e medindo o tempo através, né, de um tempo de anos, ou tempo de meses, ou semanas, ou dias, ou horas, depende do que você está medindo, né, para tentar tornar o tempo mais apropriado para a medida que a gente está fazendo. Tá? Bom, existe também um outro termo
que é bastante utilizado como sinônimo de incidência, mas nós temos que tomar cuidado, tá? Porque não é exatamente a mesma coisa. Esse termo se chama coeficiente de ataque, né? O que é o coeficiente de ataque? É o coeficiente de incidência, uma medida, uma taxa de incidência, que é restrita para casos de surtos ou epidemias, né? Então, quando se começa, tem um surto de alguma doença, né, em algum local, na creche, no quartel, né, na escola, e aqueles casos novos, iniciais, a gente pode chamar aquilo de coeficiente de ataque, tá? Ou taxa de ataque, tá? É a mesma coisa que o coeficiente de incidência, só que é um termo que a gente usa só para essas situações de surtos ou de epidemias. Tá bom? Bom, existe relação, então, entre a incidência e a prevalência? Existe, né? A gente pode ver da seguinte forma: prevalência, ela nada mais é do que o produto da incidência pelo tempo, né? Olha só, se a gente tem um exemplo aqui bem simples, né? Se a incidência de uma doença é de 5 casos por ano, ao longo do ano, né? Cada um ano tem 5 casos novos da doença, depois de 4 anos, eu vou ter acumulado 20 casos. Então, a prevalência será de 20 casos. Claro, desde que o indivíduo não se cure ou morra, né? Eu teria ali 20 casos acumulados ao longo do tempo. Mas isso aqui só funciona, essa fórmula só funciona para a gente se a taxa de incidência, se ela for constante no tempo, tá? Se ela variar no tempo, não dá para usar essa conta, essa artimanha para calcular a prevalência a partir da incidência. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a taxa de incidência ela varia ao longo do tempo, nós utilizamos um outro meio para poder calcular a incidência ou a prevalência de algum agravo. Nós passamos a utilizar um fenômeno chamado densidade de incidência. Tá? Densidade de incidência. O que é a densidade de incidência? Ela vai medir o número de casos novos numa população que varia no tempo, né? Então, a fórmula dela, da densidade de incidência, nada mais é do que o número de casos novos da doença, dividido não só pelo número de casos possíveis de pessoas que podem adoecer, mas a gente vai envolver aqui os casos-tempo, ou seja, as pessoas de acordo com cada tempo que ela ficou exposta, né? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que a gente esteja trabalhando com a densidade de incidência de mortalidade. O evento é mortalidade em uma unidade de terapia intensiva, uma unidade fechada. A gente acompanha ao longo de 7 dias, tá? Do D0 até o D7, uma semana, acompanhando o fluxo de pacientes nessa unidade de terapia intensiva. E aí a gente vê o seguinte, que um indivíduo, ele ficou internado ali entre o 3º e o 4º dia, ele internou, e foi de alta entre o 6º e o 7º dia. Ele ficou 3 dias internado nesse CTI, nessa terapia intensiva. Um outro indivíduo, ele ficou 2 dias. Um outro indivíduo, ele ficou 1 dia e veio a óbito. E um outro indivíduo, ele ficou mais 2 dias internado ali. Então, percebam que o tempo de exposição de cada indivíduo, ele varia. Um indivíduo foi exposto durante 3 dias, o outro 2 dias, outro 1 dia, o outro 2 dias. Então, para contornar essa situação em que o tempo de exposição varia, a taxa de incidência varia, o que a gente vai fazer? Calcular a densidade de incidência. Como é que se faz isso? Simples. A gente vai pegar o número de casos favoráveis. Quem é o caso favorável? Se eu estou estudando o óbito, o número de casos favoráveis é esse indivíduo aqui, ó, né? 1 óbito. E a gente vai dividir isso daí pelo número de casos multiplicado pelo seu tempo de exposição, tá? Então, olha só, acompanha. Nós temos um indivíduo que foi exposto por 3 dias. Então, 1 vezes 3. Temos 2 indivíduos que foram expostos por 2 dias. Então, 2 vezes 2. E, finalmente, temos um indivíduo que foi exposto por apenas 1 dia. Então, 1 vezes 1. Vamos somar isso tudo e vamos achar o quê? Pessoas-dia, né? Então, na verdade, nós temos um caso favorável dividido por 8 pessoas-dia. Então, a densidade de incidência é de 1 para 8. Tá? Um caso para 8 pessoas-dia. Tudo bem? Vamos lá, vamos em frente.
Bom, coeficiente de letalidade. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Falamos de morbidade, agora vamos falar de letalidade. O que mede o coeficiente de letalidade? Ele nada mais é do que uma aferição, né, uma estimativa do risco ou da probabilidade de um indivíduo, uma vez doente, de morrer. Então, em outras palavras, o que ele mede é a gravidade da doença. Saber se aquela doença mata muito ou mata pouco. Isso é coeficiente de letalidade. Então, acompanha a fórmula aqui, ó. Número de óbitos por uma doença qualquer, né, dividido pelo número de doentes por essa mesma doença. Então, também temos uma probabilidade, uma razão, né, entre doentes e agora entre mortes, né, óbitos e indivíduos doentes. Tá? Vamos multiplicar por 100 para achar um valor de percentagem. Tá? Porque como o número de óbitos é menor do que o número de doentes, nós vamos achar um valor menor do que 1, né? Entre 0 e 1 para esse coeficiente. Então, multiplicamos por 100 para trabalhar com porcentagem. Tudo bem? Bom, vamos seguir em frente e lembrar que letalidade é diferente de mortalidade. Tá? E a partir de agora a gente vai estar trabalhando então com os coeficientes de mortalidade. Tá? Vamos lá. O coeficiente de mortalidade, o que ele vai medir? Vai medir o risco ou probabilidade de uma pessoa, né, da população, uma pessoa qualquer da população, de morrer, né, uma vez que ela está sujeita à morte. Tá? Então, na verdade, entre os eventos favoráveis, consta quem? Consta óbito. E os eventos possíveis, né, qual é a possibilidade? A possibilidade é de morrer. Então, para morrer, basta o quê? Estar vivo. Então, a gente vai estar utilizando no denominador dessa expressão, quem? A população exposta da área no mesmo período. Então, todos que têm chance, né, têm risco, de morrer, de vir a óbito. Tudo bem? Essa é uma aferição do coeficiente de mortalidade. Ele vai se dividir em vários outros coeficientes. Vamos começar a falar, então, do coeficiente de mortalidade geral. Tá? Primeiro deles, coeficiente de mortalidade geral. O que ele vai medir? Vai medir a probabilidade de qualquer pessoa da população de morrer em determinado tempo e local. Tá? Então, no coeficiente de mortalidade geral, nós vamos pegar o número total de óbitos, não importa a causa, então morreu, consta ali no numerador. E no denominador, a população total daquela mesma área, naquele certo período que a gente está estudando. Tá? Como esse número ele pode ser muito pequeno, nós vamos multiplicar por um múltiplo de 10 para torná-lo mais atrativo para a gente trabalhar. Tá? Então vamos trabalhar ou vezes 1000, ou vezes 10.000, ou vezes 100.000. Tá bom? Vamos lá. Coeficiente de mortalidade por causas. Agora a gente vai destrinchar e trabalhar com apenas setores desse coeficiente de mortalidade. Então, o primeiro que a gente vai estar trabalhando vai ser a mortalidade por causa. Vamos dividir, então, agrupar as mortes por causas. Então, o que ele vai estar medindo esse coeficiente? A probabilidade de qualquer pessoa da população de morrer por determinada doença, em determinado local e tempo. Tá? Normalmente a gente usa como tempo 1 ano, tá? Um período de 1 ano. Então, acompanhe aqui na fórmula. Mortalidade por causas, número de óbitos pelo motivo tal, né? Um motivo qualquer. Então, as causas do óbito, a gente vai estar colocando ali. E a população da mesma área e período. Claro, para colocar a população embaixo, tem que ser uma população que possa vir a morrer por essa causa. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Olha só. Vamos estar trabalhando, então, com alguns coeficientes de mortalidade específicos por causa. Vamos acompanhar, então. Coeficiente de mortalidade materna, vamos falar dele. Coeficiente de mortalidade por causas externas, por neoplasia e por doenças do aparelho cardiovascular. Tá? Vamos começar, então, falando de mortalidade materna. O que é mortalidade materna? Né? O que mede o coeficiente de mortalidade materna? Ele mede ali a probabilidade ou o risco de uma mulher morrer devido a complicações relacionadas à gravidez, parto, puerpério ou o abortamento. Então, qualquer mulher que esteja sujeita, né, a morrer por qualquer uma dessas causas pode entrar no coeficiente de mortalidade materna. Mas é qualquer tempo? Não.
né? A gente já vai ver isso daí, porque esse coeficiente de mortalidade materna, ele tem subdivisões ainda. E a gente tem que entender, então, o conceito de morte materna para poder entrar nesse coeficiente. Tá? Acompanhe a fórmula. Número de óbitos por causas maternas dividido pelas mulheres grávidas. Agora, olha só. Mulher grávida é um indicador, um índice, né, que o SUS não mede. O SUS não mede mulheres grávidas, né? Ele não tem nenhum questionário que você compulsoriamente tem que indicar quando uma mulher está grávida ou não está grávida. Então, esse coeficiente, ele tem que ser ajustado para a gente poder cobrir todas as mulheres grávidas. Então, o SUS, ele fez o seguinte, ele tenta aproximar ou estimar o número de mulheres grávidas calculando o número de nascidos vivos. Número de nascidos vivos. Porque nascido vivo, se nasceu e está vivo, tem que preencher a declaração de nascido vivo. E aí o SUS fica sabendo. Então, né, no nosso denominador dessa fração, a gente vai ter número de nascidos vivos para estimar quem? As mulheres grávidas. Tá bom? Vamos lá, então. Já temos aqui o conceito de mortalidade materna. Vamos trabalhar, então, com todas essas subdivisões da mortalidade materna. São conceitos importantes para a gente poder acertar as questões da prova. Vamos ver o que é um conceito de morte materna, de morte obstétrica direta e indireta e de morte materna tardia. Tá? Vamos em frente. Morte materna ou óbito materno. O que vem a ser isso? É a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o parto, ou seja, o período puerpério. Né? Independente da duração da gestação ou da localização da gestação. Então, a fulana morreu e teve como gestação uma gestação tubária. Entra. Né? Se ela morreu e a gestação era tubária, não era tópica, não era uterina, bem, então entra no nosso conceito. Tá? Morreu e perdeu o neném com 10 semanas, 15 semanas. Entra, não importa o tempo da gravidez, tá? A duração da gravidez. É causada por qualquer fator relacionado ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela. Então, tem que estar relacionada à gravidez para ser morte materna. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, uma gestante que é epilética, ela morre por broncoaspiração durante um status epilético. Bom, a gente sabe que a gestante que faz uso de anticonvulsivante, né, a mulher que faz uso de anticonvulsivante, quando ela engravida, ela precisa ter uma série de cuidados com esses anticonvulsivantes. Porque a alteração fisiológica, as alterações fisiológicas que acontecem no corpo da mãe, eles alteram as concentrações, os níveis plasmáticos desses anticonvulsivantes da mulher e pode favorecer, né, o início de crise, a recorrência de crises na gestante, durante a gestação. Então, se ela teve um status epilético, broncoaspirou e morreu, né, isso provavelmente está associado ao estado de gravidez. Se ela não tivesse grávida, talvez não tivesse esse status epilético, porque os níveis plasmáticos dessa medicação não estariam alterados. Tá? Então, é uma morte materna. Tá? Pode considerar, porque a condição que levou ao óbito está relacionada ao estado gravídico dela. Bom, não é considerada a morte materna, a morte obstétrica, né, a que é provocada por fatores acidentais ou incidentais. Então, se a mulher está grávida e ela morreu, não tem nada a ver com o fato dela estar grávida, ela ser gestante, isso não é considerado morte materna, obstétrica. Tá? Então, a mulher foi atropelada, né? Ou então caiu de avião, morreu, por algum motivo, estava grávida, morreu. Então, não está relacionada ao estado de gravidez. Tá? Então, isso daí é uma morte materna, porque ela era gestante, mas não é obstétrica, porque não está relacionado ao estado gravídico dela. Tá bom? Bom,
Morte obstétrica, morte materna obstétrica direta. Né? Olha o conceito. É aquela que ocorre por complicações obstétricas durante gravidez, parto ou puerpério devido a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos resultantes de qualquer uma dessas causas. Então tem que estar relacionado ao estado gravídico da mulher, para ser uma morte obstétrica direta, diretamente por causa dela estar, do fato dela estar grávida. Né? Então olha aqui um exemplo. A gestante desenvolve doença hipertensiva específica da gestação, né? E morre com um AVC hemorrágico. Então ela teve o AVC hemorrágico porque ela teve hipertensão, pico hipertensivo, né, relacionado à DEG. Então uma coisa está relacionada à outra. Ela só vai ter DEG se ela tiver gestante, se ela estiver grávida. Tá? Senão, ela não vai ter. Tá bom? Então causa direta, obstétrica direta. E quanto a essas causas, gente, né, elas representam a imensa maioria das causas, as mortalidades maternas, causas, né, de morte obstétrica. Cerca de 70% a 80% das mortes obstétricas são por causas diretas. Né? Os outros 20%, 30% vão ser motivados pelas causas obstétricas indiretas, que são aquelas, né, que resultam de doenças que existiam antes da gestação ou que se desenvolveram durante esse período, mas não foram provocadas por causas obstétricas diretas, mas agravadas pelo efeito fisiológico da gravidez. Tá? Então, aquele nosso primeiro exemplo, né, de uma gestante epilética morrer por broncoaspiração. Mesmo que tenha sido, né, após a gravidez, né, após o parto, a mulher morreu depois do parto dela, né, enquanto os níveis dos anticonvulsivantes ainda não se normalizaram, então isso também está relacionado à morte obstétrica. Só que não foi um motivo direto, e sim indireto. Tá? Porque ela já era epilética antes de engravidar. Tudo bem? Mas foi agravado durante a gestação. Então, a morte obstétrica de causa indireta. Bom, seguindo aqui. Até 42 dias após o parto, né, no período puerpério, a mulher, a morte de uma mulher, né, pode estar relacionado à morte materna. Depois de 42 dias, depois dessas 6 semanas, não se trata mais de uma morte materna, né, mas sim uma morte materna tardia, porque ela aconteceu depois do puerpério e pode ser classificada como morte materna tardia se ela ocorrer até 1 ano após a gravidez da criança, o nascimento da criança. Tá? Então aqui, ó, morte por tromboembolismo pulmonar 2 meses após o parto. 2 meses, 60 dias. Né? Nós já temos aqui 8 semanas. Já passou dos 42 dias. Mas está relacionado ao fato dela ter engravidado? Sim, está relacionado. Então, é uma morte materna tardia. Tá? Então, quando nós formos fazer o cálculo da mortalidade materna, essas causas aqui elas não vão entrar nesse coeficiente. Tá bom? Só vão entrar se a gente estiver falando especificamente de mortalidade materna tardia. Tá? Vamos lá, vamos seguir. E a morte materna não obstétrica, também chamada por alguns autores de morte materna não relacionada. É aquela que a gente já comentou. Né? Não tem relação com o fato dela ter ficado grávida. Então aqui, ó, é a resultante de causas incidentais ou acidentais não relacionadas à gravidez e seu manejo. Então olha só, vamos supor que uma gestante de 22 semanas morra de febre hemorrágica da dengue. Né? Então ela está com 22 semanas de gestação e morra de dengue. Primeira coisa que você tem que pensar, a dengue tem maior taxa de mortalidade na gestante do que numa não gestante. Segundo o Manual de Diagnóstico e Manejo Clínico da Dengue, de 2011, do Ministério da Saúde, ele diz o seguinte, que o comportamento fisiopatológico da dengue na gravidez é igual para pacientes gestantes e não gestantes. Então, o fato dela ser gestante, dela estar grávida naquele momento, não vai influenciar a mortalidade dela. Tá? Não vai aumentar a taxa de mortalidade dela. Então, se ela morreu
por essa causa não tem nada a ver com uma causa obstétrica. É uma mortalidade materna? É, porque ela estava gestante, mas é não obstétrica, não relacionada. Tá? Não tem nada a ver com o fato, não influenciou em nada o fato dela dela estar grávida. Tá bom? Vamos seguir. Então, esses óbitos, eles não vão ser incluídos no cálculo da razão, né, da taxa de mortalidade materna. E esses caras aqui definitivamente não vão entrar em hipótese alguma. Tá? Então, a mulher foi atropelada, morreu por algum outro motivo que não tem nada a ver com a gestação, se encaixa como mortalidade materna não obstétrica, tá? Não relacionada. Bom, passamos então por toda a mortalidade materna. Vamos agora para um outro tópico, que é a mortalidade por causas externas. Tá? Então, mortalidade por causas externas, ela vai medir a probabilidade ou o risco de uma pessoa qualquer da população morrer devido a essas causas. Tá? Então, acidentes e violências, principalmente. Tá? Então, olha só, na nossa equação do coeficiente de mortalidade por causas externas, nós vamos ter um número de óbitos por uma causa externa específica, né? Uma violência qualquer, suicídio, homicídio, né? Acidente de trânsito, e vamos dividir pela população da mesma área e período, população que está exposta, população que está passível de morrer por esses riscos. Tá bom? Vamos multiplicar também por uma base de 10, para poder achar um número melhor para trabalharmos. Então vamos ver quais são as taxas, os coeficientes, na nossa realidade, 2011, dados do DataSUS de 2011, mostram o seguinte: mortalidade específica por causas externas. Qual é, no Brasil inteiro, tá? Não estamos separando por região, no Brasil todo, qual é a maior taxa de causa externa? Né? Se dá pelos homicídios, 27,4 para cada 100 mil habitantes. Os homicídios encabeçam a lista, então, da mortalidade por causa externa no país. Tá? Seguido próximo, tá? Pelos acidentes de transporte terrestre. Então, existe só uma situação bem interessante, e que na região sul do país existe uma inversão desse padrão. A taxa de mortalidade por acidente de transporte supera a taxa de homicídios. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses detalhes, de quem mata mais do que o outro, em comparação, a gente vai estar trabalhando com os índices. Então, você passa para o vídeo dos índices, e lá a gente vai estar falando sobre os índices, né, as proporções de óbito nesse grupo populacional. Tá bom? Então, passa lá para índice. Aqui, o objetivo é só mostrar os números dos coeficientes. Tá? Vamos seguir. Vamos mudar, então, ainda falando de coeficientes de mortalidade, vamos passar, então, de causas externas para mortalidade por doenças neoplásicas malignas. Né? Então, o que isso aí vai estar medindo, esse coeficiente? Vai medir a probabilidade de uma pessoa qualquer da população de morrer devido a uma neoplasia qualquer. Tá? Então, na fórmula dela, a gente vai incluir quem? No numerador, o número de óbitos pela neoplasia em questão, e no denominador, a população sob o risco de morrer por essa neoplasia na mesma área, no mesmo tempo, no mesmo período. Normalmente a gente usa um tempo de 1 ano. Né? Por que é importante pegar a população sob o risco de morrer? Nós já comentamos no início do vídeo. Se a gente estiver falando de alguns cânceres, alguns tumores, eles são característicos basicamente de homens ou das mulheres. Então, nós vamos acabar destrinchando, separando o denominador dessa nossa fração. Acompanhe aqui, ó. 2011, né, qual foi a maior taxa de mortalidade para todos esses cânceres? Então, nós temos aqui, para mulheres, o câncer de mama, ele atingiu um valor de 13,5 mortes, óbitos, para cada 100 mil mulheres. Câncer de próstata, 13,9 mortes, óbitos, para cada 100 mil homens. Por que a gente tem que especificar esses dois coeficientes aqui? Porque uma mulher não vai ter câncer de próstata. Então, no nosso denominador, a população sob risco são apenas os homens. No caso do câncer de mama, existe homem? Existe homem. Só que ele é muito pouco representativo, menos de 1% da população
tem, masculina, pode ter, ou melhor, menos de 1% dos cânceres de mama acontecem nos homens. Então, não é representativo nós envolvermos no denominador da nossa expressão homens e mulheres. Então, a gente coloca apenas as mulheres aqui. Tá? E o câncer de pulmão, gente? Câncer de pulmão, traqueia e brônquio, de via aérea superior, está ali, ó, de via aérea, perdão, está mostrando ali para a gente uma taxa, um coeficiente de 11,7 para cada 100 mil habitantes. Tá? Presta atenção, porque esses valores, eles costumam aparecer em prova. Perguntar para a gente qual é o maior coeficiente de óbito, né, por causas neoplásicas. E a gente tem que entender que pulmão, traqueia e brônquio, eles são muito representativos. Principalmente se a gente for pensar que no denominador desse nosso coeficiente, nós estamos envolvendo homens e mulheres simultaneamente. Tá? Então, já já você vai entender isso quando a gente for mostrar todos os números de óbitos que aconteceram em 2011 por todas essas causas neoplásicas aí. Tá bom? Então, olha só. A maior taxa de mortalidade de alguns cânceres estão intimamente relacionados à maior taxa de incidência. Se a gente pega um câncer que é muito prevalente, que ele tem uma taxa de incidência muito grande, né, que aparece muitos indivíduos todo ano com a doença, a chance de uma pessoa qualquer da população morrer por esse câncer é grande. Isso não quer dizer que esse câncer mata demais, que ele é muito letal, que ele tem uma alta taxa de letalidade. Tá? Eu posso ter um câncer que é pouco incidente, que é pouco prevalente e que mata muito mais, é muito mais agressivo do que esses aqui. Tá? Então a gente tem que pensar sempre nas taxas de mortalidade, pensando também na taxa de incidência. Tá? Qual é o mais comum? Tá? Por isso ele mata mais. Vamos acompanhar aqui. Ó. Esses aqui são dados do INCA, previsão para câncer, para incidências de cânceres em homens e mulheres, já em 2014. Olha o que a gente tem aqui. Ó. Nos homens, qual é o câncer mais esperado nos homens? Câncer de próstata, com uma incidência de 70,4 para cada 100 mil habitantes. Tá? Seguido por quem? Por traqueia, bronquipulmão, cólon, reto e estômago. Tá? Então, no caso das mulheres, nós temos uma taxa, né, de incidência estimada para 2014, encabeçando a lista com câncer de mama feminino, né, com 56 casos a cada 100 mil habitantes. Tá? Seguido ali pelo câncer de cólon e reto, colo de útero. Preste atenção, porque em 2014, essa previsão para 2014, inverteu a ordem do segundo e terceiro lugar. Até então, quem vinha encabeçando o segundo lugar, disputando com câncer de mama, ou melhor, de câncer de mama ninguém disputa, porque ele está muito além de todo mundo. Mas em segundo lugar, quem vinha ali era câncer de colo de útero, em incidência. Né? E nós temos aqui uma inversão. Perceba que os números estão bem próximos. E passou a ter câncer de cólon e reto, né, em segundo lugar, ocupando a posição da incidência de câncer de colo de útero. Muito provavelmente relacionado ao quê? A diagnóstico precoce e tratamento. Tá? As medidas do sistema de saúde pública agindo sobre essa doença. Tá? Bom, então aqui, para a gente poder fixar até então, o que nós temos? Mortalidade proporcional por neoplasia. Né? Isso aqui já é um tema de índices, mas vamos só adiantar para poder ficar com essa noção bem estabelecida na nossa cabeça. Tá? Qual é a neoplasia mais comum em homens? É o câncer de pele não melanoma. Tá? Então, tirando pele não melanoma, quem é o mais incidente, mais frequente nos homens? É o câncer de próstata. Tá? Disparado. E em mulheres, qual é a neoplasia mais comum em mulheres? Câncer de pele não melanoma. Tirando o câncer de pele não melanoma, ele não conta. Quem é o mais incidente? É o câncer de mama. Tá bom? Isso para incidência.
Agora, vamos falar de mortalidade. Quem é que mais mata? No homem, quem é que mais mata? A neoplasia que mais mata? Câncer de pulmão. Se formos considerar apenas os homens, quem mais mata, o câncer que mais mata é o câncer de pulmão, seguido pelo câncer de próstata. E no caso das mulheres, câncer de mama. Tá? Então, nas mulheres, ele é o mais incidente e é o que mais mata. Tá bom? Vamos em frente. Ainda falando de coeficiente de mortalidade, vamos mudar um pouquinho. Já falamos sobre coeficiente de mortalidade materna, já falamos sobre causas externas, agora vamos falar sobre doenças do aparelho circulatório. Né? Então, quanto às doenças do aparelho circulatório, o que vai estar medindo esse coeficiente? A probabilidade de uma pessoa qualquer da população de morrer devido a doenças cardiovasculares. Então, vamos ter aqui na nossa fórmula, no numerador, o número de óbitos por uma doença cardiovascular e no denominador a população exposta dessa área. Então, qualquer pessoa pode morrer por uma doença cardiovascular, então vai estar contemplando ali no denominador da nossa fração. Tá bom? Vamos ver os valores, então. Dados de 2011. O que nós temos? Quem é que encabeça na população? Qual é a principal causa de morte, de óbitos, por doenças cardiovasculares na população? Quem tem a maior taxa é a doença isquêmica do coração. A doença isquêmica do coração, pegando toda a população geral, tá? Quem mais mata ali é a doença isquêmica do coração. Se pegarmos a população e restringirmos um pouquinho mais ela, né? Pegamos apenas a população idosa com mais de 60 anos de idade, nós vamos ter uma inversão desse padrão. Ao invés de tratar com doença isquêmica do coração, a gente vai ter a doença cerebrovascular, o AVC, o AVE, tá encabeçando a lista. Então, essa é a doença que mais mata em idosos, tá? No Brasil. Tudo bem? Então, temos essa inversão de quando tratamos, restringimos para a população mais idosa brasileira. Bom, coeficiente de mortalidade por idade. Vamos parar de falar então das causas, vamos começar a tratar de coeficiente de mortalidade restringindo por idade. O que a gente vai ter aqui? Ó? Vai medir a probabilidade de qualquer pessoa da população de morrer por determinada idade, em determinada idade, tá? Em determinado local e tempo, no ano. Então, o fator limitador aqui desse coeficiente vai ser a idade, ele que vai estar restringindo a população em risco. Tá? Então, ó, vamos começar com ele aqui. Ó. O coeficiente de mortalidade por idade vai mostrar então, o número de óbitos na referida idade dividido pela população de risco, mesmo área e período. Tá bom? Então, aqui, ó, existem 3 coeficientes que a gente vai estar abordando nessa apresentação, nessa aula. São eles, coeficiente de mortalidade infantil, o de natimortalidade e mortalidade na infância. Tá? Vamos apenas dar as definições, porque a gente vai estar trabalhando melhor com esses dados lá na primeira apresentação, tá? Quando mostramos o raio-x, o panorama, o perfil dos indicadores epidemiológicos no Brasil. Então aqui, nosso objetivo é mostrar apenas as fórmulas de como se faz esse cálculo, né, desse coeficiente. Então ali, ó, coeficiente de mortalidade infantil, ele vai medir a probabilidade ou risco de uma criança nascida viva de morrer com menos de um ano de idade. Tá? Então, nós temos aqui eventos favoráveis, óbito em menores de 1 ano. Eventos possíveis, né? Quem é que está sob o risco de morrer? A criança que acabou de nascer. Tá? Então, todos que nasceram vivos, né, têm menos de 1 ano de idade, podem morrer com menos de 1 ano de idade. Então, a gente tem aqui o número de óbitos em menores de 1 ano, dividido pela população sob risco. E quem é essa população sob risco? É o número de nascidos vivos. Tá? Então, basta ter nascido vivo para poder morrer com menos de 1 ano de idade. Tá? Bom, coeficiente de mortalidade infantil. Vamos pegar o seguinte, a gente pode dividi-lo em alguns segmentos, tá? Alguns subgrupos, que são importantes também para a nossa prova. Pegar uma régua do tempo, ali a gente vai mostrar o nascimento de uma criança e vamos dividir esse coeficiente em alguns outros coeficientes. São eles ali, ó, no nascimento,
até o 28º dia, né, 4 semanas depois do nascimento, nós vamos estar falando do período neonatal. Entre o 28º dia, né, e 1 ano, vamos estar falando do período pós-neonatal. Só que o período neonatal, nós também podemos dividi-lo em um período neonatal precoce, quando vai até 1 semana, até 7 dias, tá? E de 7 dias em diante, né, até o 28º dia, o coeficiente, o período neonatal tardio. Tá? Na verdade, o período neonatal precoce, ele vai desde o nascimento até o 6º dia e algumas horas, né, antes de completar 7 dias. Tá? Do 7º dia, uma vez que completou 7 dias até o 27º dia, né, antes de completar o 28º dia, a gente vai estar falando de coeficiente, né, o período período neonatal tardio. Tudo bem? Então, sempre excluindo, né, o último valor. Tá? Então, vamos lá. Ó. Coeficiente de mortalidade neonatal. Então, pega toda aquela faixa desde o nascimento até o 28º dia de vida. Então, ele vai estar medindo ali o número de óbitos em menores de 28 dias, então até 27 dias, né, e 23 horas, tá? Dividido pelo número de nascidos vivos. Tá? São todas aquelas crianças que estão sob o risco de morrer nesse período. Tá bom? Então, o que ele vai estar avaliando? Vai estar avaliando, na verdade, a assistência ao parto. Né? Então, como que as mães elas estão fazendo esses partos? Né? Sob que condições? Está tendo assistência médica? Não está tendo assistência médica? Estão fazendo pré-natal? Não estão fazendo pré-natal? Então, essa é a principal causa, né, de morte nesse período. Tá? A gente vai estar avaliando. Então, ó, as causas perinatais e anomalias congênitas, né, eles vão estar encabeçando essas causas nesse período. Tá? Então, aquelas doenças que causaram malformações fetais e que muitas vezes são incompatíveis com a vida, inclusive as anomalias cromossomiais, né, vai estar levando a óbito a criança nos primeiros dias após o seu nascimento. Tá? Bom, o componente precoce, tá, desse período neonatal, ele vai estar medindo os óbitos nos primeiros 7 dias de vida da criança. Então, temos ali o número de óbitos em menores de 7 dias dividido pelo número de nascidos vivos. Tá? O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar avaliando de forma mais precisa essa assistência pré-natal. As condições do parto, as condições da mãe. Tá? E a gente vai ver já já qual é a principal causa de óbito nessa faixa. Tá? Que é muito difícil de conseguir reduzir hoje em dia. Tá? A gente conseguiu chegar até valores ainda altos, mas são relativamente estáveis, estão relativamente estáveis, mas temos dificuldade para continuar reduzindo esse componente da taxa de mortalidade infantil. Tá? Porque a maior parte dessas causas são relacionadas a doenças perinatais e anomalias congênitas. Então é muito difícil a gente abordar essa causa. Né? Como a gente vai evitar que uma mulher tenha uma má formação? Né? Como ela vai evitar que ela tenha uma alteração cromossômica que seja incompatível com a vida? Né? Então esse componente ele é muito difícil de ser reduzido. Tá? Bom, e o componente tardio da mortalidade neonatal? Né? Aquele que vai acontecer entre o 7º dia e o 27º, antes de completar o 28º dia de pós-nascimento, tá? Pós-natal. Então, nós temos aqui o número de óbitos em crianças entre 7 e 27 dias, dividido pelo número de nascidos vivos. Né? Esse componente, ele vem diminuindo no Brasil. Porém, ele vem reduzindo de forma bem lenta. Tá? Por quê? Porque ainda está associado a causas endógenas e a qualidade da assistência médica. Então, também são fatores com que nós temos dificuldade para conseguir contornar. Tá?
Então lá o precoce, ele praticamente não se altera já há alguns anos. Esse componente, ele vem reduzindo, tardio, ele vem reduzindo de forma lenta, mas vem reduzindo, tá? Porque nós temos dificuldade em alterar esses componentes. A saúde pública é capaz de mudar isso? É capaz de mudar isso, mas tem dificuldade ainda. Bom, e o outro componente, o pós-neonatal? Esse sim sofreu nos últimos anos, né, uma redução brusca, né? Uma redução bem significativa, porque esse componente, né, que mede o número de óbitos entre o 28º até um ano, até antes de completar um ano de vida da criança, né, dividido ali pelo número de nascidos vivos, esse componente daqui está muito relacionado às questões de saneamento básico, às questões, né, da educação da mãe, né, a maior acesso à saúde. Tá? Então, esses são os componentes que nós conseguimos, de forma mais rápida, alterar e reduzir esse componente, então, da pós-neonatal, da taxa de mortalidade infantil. Tá? Então, esse cara hoje, ele é o que mais se reduziu, tá, nos últimos anos. Bom, causas da mortalidade nesse período, pós-neonatal. Estamos elas listadas ali. Primeira delas, má formação congênita e anomalia genética. Ah, mas também, Bruno, nessa faixa também morre por essa... Sim, também morre por essa causa. Tá? Então, mortalidade infantil, nós vamos ter o principal componente, ele, sem dúvida nenhuma, são as más formações congênitas e anomalias genéticas. Esses aí são os componentes, é o componente que mais mata a criança. Mas dependendo da faixa etária que nós estamos trabalhando, né, se é a neonatal precoce, neonatal tardia ou após neonatal, nós vamos ter uma alteração nos outros componentes. Por exemplo, o segundo lugar aqui, nós temos as doenças do aparelho respiratório, e em terceiro lugar, que já foi segundo, há tempos atrás, as doenças infectoparasitárias. Então hoje, com o controle das doenças infectoparasitárias, ele já perdeu o segundo posto de segundo lugar para o terceiro lugar. Tá? Então, as crianças, depois de 28 dias de vida, elas têm maior chance de morrer, ainda por complicações do período neonatal, né, do período gestacional, perdão, as anomalias cromossômicas e malformações congênitas, mas, em segundo lugar, já teve uma alteração, né, com as doenças do aparelho respiratório e as infectoparasitárias em terceiro lugar, assumindo o terceiro posto. Tá? Bom, e o coeficiente de mortalidade perinatal? O que esse cara vai estar medindo? Ele, na verdade, vai estar pegando desde o período, né, que a criança passa a se chamar de feto, né? Então, desde o período com mais de 20, 22 semanas, dependendo da literatura, quando a criança já tem um peso estimado de mais de 500 gramas, mais de 25 centímetros, né, de comprimento, e vai até uma semana depois do nascimento. Ou seja, vai abranger todo o período fetal da criança, mais o período neonatal precoce. Então, ele vai estar medindo ali o número de óbitos no período perinatal, que é justamente esse, de 20, 22 semanas de gestação, até 7 dias após o nascimento, e dividir pela população sob o risco. Bom, quem é a população sob o risco, gente? Vai ser exatamente quem? O número de nascidos vivos, então aquele que nasceu vivo, pode ser que ele morra até o 7º dia, e aqueles que ainda não nasceram, mas que têm mais do que 22 semanas. Então, o número de nascidos mortos. Então, eu posso somar esses dois componentes no denominador. Número de nascidos vivos e número de nascidos mortos no denominador. E no numerador, o número de nascidos mortos mais o número de óbitos em menores de 7 dias. Tá? Lembrando que a gente vai ter que restringir isso ao período de feto, né, o período fetal. Então, acima de 22 semanas de gestação. Tá? Então, ele vai servir para quê? Para uma avaliação mais precisa da assistência pré-natal, do parto das condições da mãe. Tá? Vamos em frente. Vamos olhar para a taxa, né, para o coeficiente de mortalidade infantil no Brasil. Como é que ele vem se comportando? Desde os anos 90 até agora, 2011, os dados mais recentes que nós temos do SUS, do DataSUS.
Tá? Em 90, o Brasil tinha uma taxa de mortalidade infantil altíssima, de 47, né, para cada 1.000 nascidos vivos. Atualmente, nós temos uma média de 15,3, né, em 2011, 15,3 óbitos em menores de 1 ano para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Tá? A região que mais apresentava a taxa de mortalidade mais alta era a região Nordeste, né, com 75 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Atualmente, nós temos a região Norte encabeçando essa lista. Tá? Atenção, porque em 2011 os dados mostraram 15,3 de taxa de mortalidade infantil, né? 15,3 óbitos para cada 1.000 nascimentos. E nós tínhamos uma expectativa, no documento do Ministério da Saúde, de 2009, mostrando uma taxa, uma previsão, uma meta para 2015 de 15,7 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Ou seja, desde 2011 nós já superamos a meta, olha lá, de 2011, essa publicação de 2009, perdão, desde 2011 já superamos essa publicação de 2009, tá? Com a meta de 2015. Então, em 2011 já era 15,3, a meta para 2015 era de 15,7. Nós já superamos nesse período. E acompanha aqui, nós temos um mapa mostrando, um gráfico mostrando a taxa de mortalidade infantil segundo as regiões do país. O Brasil está aqui no meio, né? A linha contínua. E nós temos a região Nordeste, né, se destacando nesse período, mas dá para notar uma nítida queda em todo esse período, desde 1990 até 2007, tá? Em todas as taxas de mortalidade de todas as regiões. Vamos olhar então aqui, ó, a meta de 2015, né, que era de 15,7, já foi superada, como eu falei, em 2011. Vamos acompanhar os componentes, então, da taxa de mortalidade. Nesse mesmo período, de 1990 até 2007, nós também tivemos uma redução em praticamente todos os componentes da mortalidade infantil, à exceção daquele que é o mais difícil de todos de ser contornado, né? Que é a taxa de mortalidade infantil, seu componente neonatal tardio. Tá? Então, nós temos aqui o precoce também com uma pouca variação, porque o precoce está muito mais associado às causas, às anomalias cromossomiais e às malformações, né? Tal como o neonatal tardio. Então, essas causas são muito difíceis de serem contornadas. Agora, aquelas relacionadas às condições de saúde, relacionadas ao saneamento básico, assistência de saúde, né, à educação materna, essas podem sofrer reduções bruscas ao longo do tempo. Que foi o que aconteceu aqui com o componente pós-neonatal. Tá? Bom, vamos em frente. Coeficiente de natimortalidade. Tá? Um coeficiente diferente agora. O que ele vai estar trabalhando? Vai trabalhando com o número de nascidos mortos dividido pela população sob o risco de morrer. Então, o número de nascidos mortos, quem nasce, a quantidade, os eventos favoráveis aqui são óbitos, nasceu e já estava morto, tá? É a condição favorável, e a condição possível. Gente, para poder morrer, basta estar vivo. Então, na verdade, a população sob o risco de morrer é quem? Né? É o número de nascidos vivos e o número de nascidos mortos. Então, a gente vai ter uma divisão entre o número de nascidos mortos dividido, né, pelo número, no denominador, o número de nascidos vivos e o número de nascidos mortos. Isso vai estar calculando o coeficiente, a taxa de natimortalidade. Tá? Para que ela serve? É uma avaliação da assistência pré-natal, condições de saúde e nutrição da mãe e fatores fetais. Tá? Mais um componente, mais um coeficiente para poder enriquecer o nosso repertório de saber quais são as condições clínicas da gestação e de parto dessas crianças. Tá? Vamos lá. Coeficiente, ainda falando de coeficiente de mortalidade. Coeficiente de mortalidade na infância. Gente, não pode ficar errando isso. Coeficiente de mortalidade na infância
é diferente de coeficiente de mortalidade infantil. Enquanto o coeficiente de mortalidade infantil mede o risco, a chance, a probabilidade de morrer com menos de 1 ano de idade, uma vez que nasceu viva, aqui a gente vai estar falando do número de óbitos em menores de 5 anos, tá? Dividido pelo número de nascidos vivos. Então, mortalidade na infância vai ser considerada até 5 anos de idade. Tá? E por que ela decresce no país? Por que essa taxa ela vem se reduzindo no país? Porque nós temos declínio da fecundidade, então a fecundidade ela altera a mortalidade na infância. Tá? Nós temos um efeito de intervenção pública na saúde e temos a educação da mãe. Tá? Então esses fatores eles vêm melhorando as condições de saúde e impedindo que a criança até 5 anos de idade morra como ela vinha morrendo antigamente. Tá? Então essa taxa ela vem nitidamente em declínio ao longo do tempo. Tá? Mortalidade na infância, mortalidade infantil. Bom, só para a gente relembrar então aqui, para finalizar o nosso vídeo, vamos ver aqui quais são as principais causas de morte no país, no Brasil. Então, pegando a população toda, geral, quem é que mais mata? São as doenças as doenças por acidente cardiovasculares. Tá? Dentre as doenças cardiovasculares, na população geral, quem mais mata é a isquemia miocárdica. Se pegarmos apenas a população idosa, o acidente vascular cerebral. Tá? Em segundo lugar, neoplasia. Em terceiro lugar, causas externas. Falando, então, de menores de 1 ano, mortalidade infantil. Qual é a principal causa de mortalidade infantil no país? São as afecções do período perinatal. Tá? Dentre elas ali, as anomalias genéticas, né? Então aqui em segundo lugar, e as doenças do aparelho respiratório em terceiro lugar. Tá? Então aqui, afecções do período perinatal, incluir lá as doenças sífilis, rubéola, citomegalovírus, né? As causas de abortamento, de morte em menores de 1 ano de idade aqui. Tá? Se tratando do período neonatal, apenas o período neonatal, quais são as principais causas de morte do período neonatal? Afecções do período perinatal. Segundo lugar, malformações congênitas e cromossomiais. Terceiro lugar são as causas desconhecidas. Tá? E se tratando do período pós-neonatal, quem é que vai estar encabeçando a lista? Malformações congênitas e cromossomiais. Em segundo lugar, doença do aparelho respiratório. Em terceiro lugar, afecções do período perinatal. Tá? Essas, uma vez, as condições de saúde pública conseguem, lá no final do período pós-neonatal, conseguem controlar essas afecções, então passa as malformações congênitas, matar depois desse período crítico, que até 28 dias de vida ainda é um período crítico para a criança. Depois não é para a criança morrer. Por que a criança morreu depois de 28 dias de vida? Né? Então temos ali malformações congênitas e cromossomiais. São aquelas crianças que já nascem e ficam se arrastando, né, em terapia intensiva até vir a falecer com mais de 28 dias. Tudo bem? Bom, ficamos por aqui. O próximo vídeo, então, a gente vai estar falando sobre os índices. Tá? Então, passe para ele para a gente dar continuidade na nossa aula. Tá? Um abraço, até mais.